Olá pessoal, tudo legal, tudo beleza? Vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje é um Rumo à Posse especial, né? Nós tivemos aí 3 semanas afastados por conta do lançamento, né? Então a gente fica, sempre que tem lançamento, nós ficamos esse período sem o Rumo à Posse, certo? Maravilha, mas a gente retorna sempre. E hoje é um Rumo à Posse especial porque é praticamente voltado para os meus amigos capixabas, pessoal que mora no Espírito Santo, tá legal? É a banca Edcap. Edcap eu acho que só fez ou só faz concursos para o Espírito Santo. Então, esse Rumo à Posse de hoje é voltado para os meus amigos capixabas ou para aqueles que pretendem um dia morar no Espírito Santo, fazer concurso para o Espírito Santo, se radicar nesse estado tão bacana. Certo? Tão maravilhoso. Então já fui muitas vezes, minha tia chegou a morar em Vila Velha, então fui muitas vezes ao Espírito Santo, adoro Vila Velha, adoro Vitória, evidentemente, e adoro a parte do norte, ali, né, já quase perto da Bahia, né, maravilha, maravilha. Aquelas praias lá do norte do Espírito Santo, eu acho muito bonitas, São Mateus, aí entra, tem uma, se não me engano, se chama Guriri. Eu fiquei lá em Guriri já 2 vezes. Enfim, galera, vamos lá. Então vamos falar um pouquinho sobre a banca EDCAP. As questões de interpretação de textos não são problemáticas, não são. Isso aqui é tranquilo. Agora, pessoal, muita questão de análise morfossintática, muita questão mesmo. O cara pega um trecho do texto e faz análise gramatical, tanto a parte morfológica, identificação de classes gramaticais, quanto questão de identificação de funções sintáticas. Gente, há muitas questões de classes gramaticais e também classes gramaticais, substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, numeral, conjunção, preposição, e também funções sintáticas. Aí já é sujeito. Vou mostrar para vocês uma maldade numa questão que é uma coisa absurda. O cara coloca duas alternativas corretas quanto à identificação de um termo, de dois termos, aliás. Só que um seria classe gramatical e o outro é função sintática. E a pergunta realizada é sobre a função sintática. Então você tem que ter um cuidado muito grande. Então, quais são as classes gramaticais? Substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, numeral, conjunção, preposição, artigo. Quais são as funções sintáticas? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, adjunta adnominal, adjunta adverbial, complemento nominal, aposto, vocativo e assim vai. Tá? Questões de crase você encontra questões de regência, de concordância, de colocação pronominal, estrutura e formação de palavras, figuras de linguagem, questões de conectores. Agora, muita teoria sobre emprego de conectores, muita teoria sobre classificação de orações, muita questão teórica mesmo, certo? Muita questão teórica, isso é muito interessante, assim, há muito tempo que eu não via. Então, mesmo que você não queira fazer concurso para o Espírito Santo, que você não queira fazer concurso para o IDCAP, ela vai, eu selecionei questões aqui que são muito interessantes, que vão mostrar algumas coisas diferentes para vocês. Sinceramente, é uma coisa que é um exercício que vai ajudar você até para outras bancas. Vou mostrar um outro perfil, um outro elemento, né? uma outra interpretação da língua. Certo? Maravilha. Então, gente, muita questão de teoria sobre funções sintáticas, teoria sobre emprego de conectores, teoria sobre a classificação de orações, muita questão de identificação de classe gramatical, muita questão de identificação de função sintática. Esse é o perfil dessa banca. Esse é o perfil. Tá? Então é um trabalho muito grande em termos de morfossintaxe. Muito grande. Bom, ó, começa já com uma questão desse perfil. Bom, um aqui começa com fonologia, né? Mas muito simples. Muito simples. Certo? Olha lá. Encontros consonantais, encontros vocálicos e dígrafo. Nós temos aqui um encontro consonantal prata, outro encontro consonantal
representa, certo? Vamos lá. Então a gente já tem aqui exemplos de encontros consonantais. São quando consoantes estão juntas. A representa, esse NT aqui não forma um encontro consonantal? Não, porque esse N não é pronunciado. Esse N, na realidade, ele tem um som de tio, é uma nasalização. É como se o E fosse escrito assim, com tio. Lógico que não existe isso, mas é só uma nasalização. Isso aqui, inclusive, é um dígrafo, porque o EN corresponde ao E com tio. É um dígrafo, é um exemplo de dígrafo. Aqui também, enquanto, corresponde a A com tio. Tá, isso aqui é dígrafo, certo? Em quilate eu já tenho outro dígrafo, que é o QU, que tem som, só tem um som. Dígrafo significa dupla grafia com um som só. Então nós temos aqui quilate, certo? Dígrafo. Bom, enfim. E nós temos, ele pede o seguinte, que também o dígrafo já falou, encontros vocálicos, já que ouro eu tenho um ditongo, certo? Seu eu tenho outro ditongo. Encontro vocálico pode ser o ditongo, pode ser o hiato. Maior, olha lá, aqui tem um ditongo, ai, e ainda tem o hiato. Então, nós temos encontros vocálicos. A letra A está bacana, ele pede a incorreta. A letra B, a primeira oração está escrita com uma metáfora. Sim, o falar é a prata. Ele está comparando o falar com um elemento, prata das emoções. Certo? A diferença entre a metáfora e a comparação é que a comparação vem com o conector comparativo. Então, o falar é como a prata. Se eu usasse a conjunção comparativa, deixaria de ser uma metáfora e passaria a ser uma comparação. Certo? Então, a metáfora é uma comparação, só que é uma comparação sem o conector comparativo. Eu estou comparando o falar, tá, com um elemento que seria quase o ideal das emoções. Tá? É que ainda tem um elemento que está acima, que é o calar. Tá? Então, estou comparando o falar com uma segunda melhor atitude. Sim, é uma metáfora. O núcleo do sujeito de cada uma das orações, o falar é a prata e o calar representa, olha que questão linda, representada por substantivo formado por derivação imprópria. É verdade. Calar e falar são verbos. São verbos. Certo? Mas quando nós colocamos o artigo em o calar, em o falar, nós transformamos esses verbos em substantivos. Eles se transformam em substantivo. Ou seja, isso é o que se chama de derivação imprópria. É quando uma palavra tem uma classe gramatical normal e essa classe gramatical é alterada. Certo? Nós temos vários exemplos. Bombril. Bombril, certo? Era um substantivo próprio. Era a fábrica que produzia a palha de aço. Quando nós passamos a nos referir ao produto como bombril, e não como o nome da fábrica que produzia o produto, então nós passamos a chamar aquele objeto, aquele produto de bombril. Ele passa a ser o quê? Um substantivo comum. Então ele deixa de ser o nome da fábrica e passa a ser o próprio produto. Tá, isso a mesma coisa acontece com Gillette. Gillette era a fábrica que produzia a lamínula de barbear. Quando nós chegamos à farmácia e pensamos, eu quero uma Gillette, Gillette passa a ser o próprio produto. Então deixa de ser um substantivo próprio e passa a ser um substantivo comum. Isso é um caso típico de mudança da classe gramatical. O substantivo próprio é comum, está passando uma moto aqui fazendo um barulho enorme, mas já passou. Certo? Maravilha, deixa de ser um substantivo próprio para ser um substantivo comum. Mesma coisa. O azul é uma cor bonita. Azul é uma cor. Camisa azul. Azul é um adjetivo. Mas quando eu falo o azul, eu estou transformando esse adjetivo em substantivo. E a mesma coisa acontece aqui. Nós estamos transformando o substantivo, o verbo, calar, aliás, os verbos, calar e falar, em substantivos. Isso é uma derivação imprópria. Quando a classe gramatical dele, que normalmente seria uma, passa a ser outra.
certo? A letra E, o ouro no peso do seu quilate, certo? Temos contrações prepositivas impostas pela regência verbal. Regência verbal, verbo é que está pedindo. Gente, ouro é substantivo. Aliás, ouro nem pede preposição. Aqui não é nem regência verbal nem nominal. Mas, de qualquer forma, ouro é substantivo. Não é nem verbo nessa frase. Para que haja uma regência verbal, tem que haver um verbo pedindo uma preposição. Se nem há verbo nesse fragmento, tá, as contrações, existem sim, duas contrações, em mais o, de mais o. Nós temos duas contrações de preposição com artigo, mas nenhuma delas decorre de uma regência verbal. Se a frase fosse, vou botar aqui em cima, gostei do trabalho, esse do aqui seria a preposição de mais o artigo o, igualzinho esse do aqui. Só que qual é a diferença? A diferença é que gostei é verbo. Aí essa preposição de seria decorrente da regência do verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Mesma coisa. Confio no seu trabalho. Confio no seu trabalho. Quem confia, confia em alguma coisa. O que é no? É em mais o. Certo? É igual aqui. Em mais o. No peso. A diferença é que ouro é substantivo. Gostei é verbo. Perdão, confio é verbo. Aqui sim, a preposição em, né? No, em mais o, essa preposição em decorre da regência do verbo confiar. Então aqui quem pediria a presença da preposição seria o verbo. Aí seria uma questão de regência verbal. Certo? Essa preposição nasceria da regência verbal. Bom, então questão número 1, letra D de dado. Questão muito interessante. Vamos lá, questão 2. Como eu falei para vocês, muitas questões de classes gramaticais e de identificação de funções sintáticas. Era uma pessoa, era uma raposa igual. Era, eu era, tu eras, ele era é verbo. Sem, gente, 1, 2, 3, 4, 99, 100, isso aqui é numeral. Eu é um pronome pessoal reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, pronome pessoal reto. Mundo é o mundo. O que é no? É em mais o. É o artigo o que acompanha o substantivo mundo. Identificação de classes gramaticais. Gente, questões iguais a essa aqui, muitas nessa banca. Então, questão número 2, letra D de dado. Questão número 3, de crase. Não abriremos D. O que é D? É só a preposição D, certo? Se eu só tenho preposição D antes de 16, eu só poderia ter preposição A antes de 18. Certo? Então, teria que ser de 16 a 18 de novembro. Então, preposição D antes de 16, só a preposição D, só a preposição A antes de 18. Aqueles homens trabalham de sol a sol. Gente, entre termos repetidos, não pode haver crase. De sol a sol, sem crase. Nós vamos a Madrid. Eu vou a Madrid. Lembra, vamos a Madrid. Se eu estou dizendo que nós vamos a Madrid, eu posso estar em qualquer lugar do planeta, menos em Madrid. Eu estou me dirigindo a Madrid. Quando dá essa ideia de movimento, de locomoção, você pode aplicar tanto o verbo voltar, volto, ou o verbo estar. Aí o macete é o seguinte: estou. Se aparecer da ou na, por exemplo, vamos à Urca. Então eu volto da Urca, eu estou na Urca. Certo? Se eu substituo e bate da ou na, vamos à Urca levar crase.
Mas quando eu falo nós vamos a Madrid, eu volto de Madrid. Eu estou em Madrid. Qual é a diferença? O que é dar? É preposição de com artigo a. O que é na? É a preposição em com artigo a. Ou seja, eu tenho um artigo. Quando eu substituo, eu tenho apenas a preposição de, é porque esse a aqui é tão somente preposição. Somente preposição. Pediram a ela. Ah, Rosenthal, pediram a ela, pediram ao professor. Então tem que haver crase. Olha só, gente. Vocês aprenderam isso na escola, eu acho que é maravilhoso, é isso mesmo que vocês têm que utilizar. Só que o único comentário que eu faço é o seguinte: eu tenho o pronome ela, não é? Quando você fizer a substituição, conserve a estrutura gramatical. Quando você fizer a substituição do elemento feminino pelo elemento masculino, se eu tenho o pronome ela, use o pronome ele. Nós pediram a ela, pediram a ele. Ou seja, quando eu substituo ela pelo termo correspondente masculino, tá? É uma coisa que sempre chama atenção, gente. Quando você fizer a substituição, conserve a estrutura gramatical. Se você tem na frase original um pronome pessoal, quando você fizer a substituição, conserve o pronome pessoal. Então você vai substituir o elemento feminino pelo elemento masculino. Aí você vai ver se passa de a para ao. Beleza. Se passar de a para ao, crase. Mas, importante, quando você fizer a substituição, não substitua por qualquer elemento masculino. Substitua por um elemento que tenha a mesma classe gramatical. Aqui, no caso, só pode ser o pronome ele. Então, quando eu substituo a ela por a ele, tá? Não muda nada. Se não muda nada, é porque eu tenho tão somente só preposição. Gente, antes de pronome pessoal, não pode haver crase nunca. Nunca. E a letra E. Este ano iremos à confraternização. Iremos à confraternização. Beleza? Maravilha. Mesma coisa. Se eu estou dizendo que nós vamos à confraternização, é porque nós podemos estar em qualquer lugar, mas ainda não chegamos lá, ainda não fomos. Então nós não estamos na confraternização. Nós iremos para lá. Aí qual é o macete? Substituir por voltar ou por estar. Certo? Como é que fica? Eu volto da confraternização. Eu estou na confraternização. Opa, eu volto da. Eu estou na confraternização. Então esse A tem que ser realmente com crase. É essa a resposta. Questão número 4. Essa questão aqui é muito legal. Cara, isso aqui é teoria do emprego das orações. Olha só. Eu quero saber o seguinte. Se a oração coordenada ou tal. Oração subordinada ou oração principal. A. Oração o quê? Desempenha uma função sintática em outra oração. Ou seja, gente, se vocês estudaram orações, por exemplo, orações substantivas comigo. Orações substantivas. Uma oração subordinada ou substantiva subjetiva significa que ela é o quê? Que essa oração exerce a função de sujeito da outra oração, que é a oração principal. Se a oração é subordinada, substantiva, objetiva direta. Por exemplo, ele disse que chegou cedo. Ele disse que chegou cedo. Ele disse isso. Quando eu substituo a oração inteira pela palavra isso, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Onde eu tenho uma oração subordinada, eu tenho uma oração o quê? Principal. Beleza? Ótimo. Quem diz alguma coisa. Isso é objeto direto. Ou seja, esta oração é uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. O que significa a oração ser objetiva direta? Significa que ela é um objeto direto. Agora, ela é um objeto direto de quem? Do verbo dizer. De disse. Então, toda oração subordinada é apenas uma função sintática da oração principal. Né? A oração subjetiva é sujeito da oração principal, a oração objetiva indireta é um objeto indireto da oração principal, a oração completiva nominal é um complemento nominal da oração principal. As orações adjetivas são adjuntos adnominais da oração principal. As orações subordinadas adverbiais são adjuntos adverbiais
da oração principal. Certo? Então, toda oração subordinada não passa de uma função sintática da oração principal. Tá? Olha lá. Desempenha uma função sintática em outra oração, que é justamente a oração principal. Então, a oração subordinada desempenha função sintática em outra oração, que ele nem diz qual é, mas é da oração principal. Beleza, então é a oração subordinada, ou é a letra A ou é a letra B de bola. Certo? Aí eu já elimino C, D e E. A, tal, nunca é termo de outra oração, nem a ela se refere. Gente, se ela não é termo de outra oração, é porque ela é independente da outra oração. Ela não se refere, ela tem uma relação sim, uma relação semântica, mas ela não está se referindo a outra oração. Que oração é essa? É a oração coordenada. É a oração coordenada. A oração coordenada não é termo de outra oração. A diferença justamente entre a coordenada e a subordinada é que a subordinada ela é dependente da oração principal. E justamente por ser dependente, ela exerce uma função sintática da oração principal. A coordenada, gente, a coordenada, ela é independente. Então ela não exerce uma função sintática da oração principal. E uma coisa que eu sempre chamo a atenção dos meus alunos. Onde existe uma oração subordinada, existe uma oração principal. Onde existe uma oração coordenada, existe o quê? Outra oração coordenada. Então ela se relaciona com uma outra oração coordenada. São duas orações independentes. Então vai ter outra oração coordenada. Ela se relaciona com outra oração coordenada. Por isso que a resposta é a letra A. Muito maneira essa questão, muito legal. É de teoria mesmo do emprego das orações. Questão 5, de verbos, falando sobre a semântica de verbos. Você vê muita questão teórica da parte de morfologia. Vamos lá. O presente do indicativo emprega-se para enunciar. Tá? Poderia ser anunciar também. Para enunciar um fato atual. Sim, presente indicativo, se é um fato presente, é um fato que acontece hoje, né? Atualmente, na atualidade. Perfeito. Então, se é presente, é um fato atual, contemporâneo. O pretérito imperfeito designa... Pretérito significa passado, é um fato passado, mas não concluído. Tá? O pretérito imperfeito é uma ideia de passado, mas com aquele caráter de habitual. Não é uma coisa pontual, isolada, que conclui naquele momento, que fecha naquele momento. Ele se estende. Por exemplo, eu estudava. Eu não estudei um dia. Eu estudava. Então é uma ideia de habitualidade, de algo costumeiro, duradouro. Por isso que ele fala em algo não concluído. Porque não é um fato que acontece num ponto do tempo, isoladamente no tempo. Não, é um fato que se estende por algum tempo. Tá? Certo. Futuro do presente emprega-se para indicar uma ação que ocorreu antes de outra ação. Não, pera. Futuro do presente é algo que vai acontecer. Futuro do presente é algo que ainda está por ocorrer. Vai acontecer lá na frente. Então, o futuro do presente não é para indicar uma ação que já aconteceu. Muito pelo contrário. Vai indicar uma ação que ainda vai acontecer. Que ainda está por ocorrer. Tá? Então, esse comentário é totalmente estapafúrdio. E um detalhe que eu chamo a atenção sobre o futuro... Essa ação aqui que ele fala, que ocorreu antes de outra ação, ou seja, é uma ação passada antes de outra ação passada, antes de outra ação pretérita, esse tempo aqui é o pretérito mais que perfeito do indicativo. Quando João chegou ao bar, eu já bebera 3 chopes. Ou seja, eu estou me referindo ao fato passado, o momento em que o João chegou ao bar. Eu estou falando, inclusive, chegou, está no pretérito perfeito. Estou empregando o pretérito perfeito para indicar uma ação que aconteceu no passado. Beleza? Maravilha. Mas nesse momento que o João chegou ao bar, eu já bebera 3 chopes. Ou seja, a ação de beber é ainda anterior ao momento em que João chegou ao bar. Então o pretérito mais perfeito dá a ideia de passado, mas antes de outra ação no passado. Então quando ele fala que é uma ação que ocorreu antes de outra ação já passada, já pretérita,
Essa é uma característica do pretérito mais que perfeito. Bom, enfim, então só os itens 1 e 2 estão certos. A resposta é a letra C. Maravilha. Olha só, outra questão envolvendo teoria. Isso aqui é doido, gente. Isso que chama atenção. É muito curiosa a ação dessa banca. Certo? E olha só que coisa interessante. Estou falando de uma conjunção, certo? Que expressa a ideia contrária. A primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo é a conjunção adversativa, certo? É a conjunção adversativa quando se fala em ação contrária, em ação oposta, em ação adversária, conjunção adversativa. Aquelas que são introduzidas por mais, porém, contudo, todavia, entretanto. Legal? Maravilha. E ele poderia até ter colocado nas alternativas, mas não serviria como resposta. Olha que coisa interessante, não serviria como resposta. Por quê? Por quê? Por dois detalhes. Primeiro que ele fala em conjunção subordinativa. A adversativa é uma conjunção coordenativa. Ela introduz orações coordenadas. Então, mesmo que na letra F aparecesse a adversativa, não serviria como resposta. Agora, existe uma oração e existe uma conjunção que introduz uma oração que lembra muito a adversativa, que é a concessiva. Mesmo que chova, irei à praia. Não existe uma ideia contrária, não existe uma oposição entre chover e ir à praia? Existe. Existe uma ideia contrária. Quando se fala choveu, a expectativa que eu crio é que eu não vá à praia. Por isso que nós falamos que a ideia de concessão ela é muito próxima à ideia de adversidade. São ideias muito próximas. Que você até pode, por exemplo, reconstruir uma frase substituindo um pelo outro, desde que você adapte a frase. Por exemplo, mesmo que chova ir à praia, mesmo que é uma conjunção concessiva, da ideia de concessão. Se eu disser choveu, mas foi à praia, eu adaptei a frase e eu mantive mais ou menos a mesma ideia, essa ideia de oposição, de contraposição, de ressalva, de concessão. Então, a ideia que mais se aproxima da ideia adversária, da ideia de oposição, indubitavelmente, é a concessão. A concessão está muito próxima, tem uma relação muito íntima com a ideia da adversidade. Além disso, então, outra coisa interessante, também não poderia ser adversativa. Por quê? Porque ele fala em oração principal. Gente, a conjunção adversativa introduz uma oração o quê? Coordenada. Onde existe uma oração coordenada, existe outra oração coordenada. Não existe uma oração principal. Agora, quando eu tenho uma conjunção subordinativa, a conjunção subordinativa introduz uma oração subordinada. E onde existe uma oração subordinada, existe uma oração principal. A conjunção subordinativa é a conjunção subordinativa concessiva. Cara, é muito interessante isso. Então a resposta é a letra D. Questão 7, questão também muito bacaninha de pontuação. Aqui é de emprego. Pedro, anda logo. Pedro é um vocativo. O vocativo tem que ser isolado por vírgula. Tá, o vocativo é aquela função sintática quando você chama alguém. Então, elimina as alternativas A e B. Por que está me encarando com tanta raiva? Gente, é uma interrogativa. Eu estou fazendo uma pergunta. Se é uma interrogativa e eu estou fazendo uma pergunta, eu tenho que ter ponto de interrogação. Então, eu elimino a letra C. Ficamos com as alternativas D e E. Tenho certeza de que ele está mentindo. Pera lá, se é uma certeza, eu não estou perguntando. Poderia ser ponto de exclamação. Certo? Então, poderia ser ponto de exclamação. Ponto de interrogação, não. Então, pode ser, tanto faz, dependendo da ênfase, ponto de exclamação ou ponto final. Já chegamos à resposta, que é a letra E. Bruna estava feliz. Ponto e vírgula.
até porque eu não tenho conector fazendo a ligação entre as duas orações, e eu ainda tenho já a vírgula sendo empregada aqui por causa daquele caso de elipse. Bruna estava feliz, eu estava triste. É aquela vírgula vicária que indica um tipo específico de elipse. Se chama zeugma. O que é zeugma? A zeugma é um tipo de elipse de um termo que já foi empregado anteriormente. Foi empregado anteriormente. Porque elipse pode ser elipse de qualquer termo. A elipse de um termo que já foi empregado anteriormente ou a elipse de um termo que está subentendido, mesmo que não tenha aparecido antes no contexto. Zeugma é um tipo de elipse, é uma subdivisão da elipse, mas que o termo obrigatoriamente já teria aparecido. E é o que acontece aqui. Como a forma verbal aparece na oração anterior, nós temos, se chamar de elipse está certo. A zeugma é uma subdivisão da elipse. Certo? E aí, como eu já uso a vírgula na segunda oração e eu não tenho conector fazendo a ligação entre as duas orações, o emprego de ponto e vírgula é adequadíssimo. Por isso que a resposta é a letra E. Questão número 8. Questão de figuras. Questão muito legal, né, baseado aí na tirinha. Vamos lá. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é cego, que o amor é como. Olha o emprego do como, gente. Emprego do como. Lembra quando eu falei lá no início dessa aula? Qual é a diferença entre a metáfora e a comparação? Ambos estabelecem a ideia de comparação. A diferença é que na comparação você tem que ter o conector comparativo. E eu tenho conector comparativo. Então, o amor é como uma flor. Certo? Então, eu estou usando a conjunção como, estabelecendo ideia de comparação. E depois, daqui já no segundo quadrinho, o amor é como o motor do carro, Armando. De novo, conector comparativo. Então, a metáfora é exatamente uma ideia de comparação sem conector. Se eu falasse assim, o amor é um motor de carro, o amor é um motor de carro, eu estaria comparando o amor com o motor de carro, mas eu não teria o conector comparativo. A partir do momento que eu tenho esse conector comparativo, eu passo a ter uma comparação. Por isso que a resposta é a letra C. Então, a gente já fez a diferença entre metáfora e comparação. O que é sinestesia? Sinestesia é quando há mistura dos sentidos. Tá? Então, por exemplo, eu enxerguei os sons daquela música. Enxergar mexe com o sentido visão. Os sons mexem com o sentido audição. Tá? Isso aí, gente, isso aí é sinestesia, quando nós fazemos a mistura dos sentidos. Tá? Eu toquei a música, né, no sentido de encostar, de tato. Música é som. Tá? Não é tocar no sentido de tocar, ser um instrumentista. Pô, a música estava tão perceptível que eu estava quase encostando o dedo nela, nesse sentido que eu quis dizer. Certo? Eu toquei o cheiro da comida. Ou eu enxerguei o cheiro da comida. Estou misturando o olfato com a visão. E assim vai. Metonímia. Metonímia é quando a gente utiliza uma expressão no lugar da outra por haver uma relação de sentido. Não é aquele caso mais que batido. Fulano é um grande raquete. Eu estou substituindo a profissão de tenista pelo seu instrumento de trabalho, que é a raquete. Beleza? Isso é um caso de metonímia. Comi 3 pratos. Você não comeu 3 pratos. Você comeu o conteúdo. Então, nós estamos substituindo o continente pelo conteúdo. Catacrese. O que é catacrese? É quando não tem uma palavra adequada para uma determinada situação. Né? Por exemplo, eu vou viajar de avião. Quando eu entro no avião, o termo que a gente utiliza é embarcar. Como nós não temos uma situação, uma palavra específica para dizer que você está entrando no avião, nós, por proximidade semântica, né, quer dizer, o fato de você entrar num meio de transporte, nós acabamos utilizando a palavra embarcar. Então, catacrese, é exatamente isso. Eu não tenho uma palavra específica. Não existe avionizar, por exemplo. A palavra avionizar não existe. Então, por analogia,
nós utilizamos uma palavra que dá esse sentido de você ingressar, entrar no avião, num trem, seja lá onde for. Tá? Então, a catacrese indica a ausência de um elemento, uma palavra específica para uma situação, e aí, por proximidade semântica, você acaba utilizando outro termo. Essa questão 9 é de uma maldade absurda. É de uma maldade absurda. Falou muito. Isso ficou bastante rouco. Gente, muito é um advérbio. Um advérbio de intensidade. Tá? Que está modificando a ideia do verbo. Lembrando que o advérbio é uma palavra invariável que modifica a ideia de verbo, de adjetivo ou de advérbio. E o bastante também é advérbio. Também é um advérbio. Um advérbio de intensidade que modifica a ideia de rouco, que é um adjetivo. Então, ambos são advérbios. Ambos. Ah, então a resposta é letra A. Não é. Não é. Porque advérbio é uma classe gramatical. É morfologia. Olha só que absurdo, gente. Advérbio é uma classe gramatical. Substantivo, adjetivo, advérbio, numeral, pronome, conjunção, verbo, são classes gramaticais. Ele está pedindo a função sintática. A função sintática é adjunto adverbial e também adjunto adverbial de intensidade. Se esses termos são advérbios, aí quais são as funções sintáticas? Sujeito, objeto direto, complemento nominal, objeto indireto, predicativo do sujeito, adjunto adverbial, aposto, vocativo. Olha só a cretinice que é essa questão, gente. E ele ainda coloca a letra A. Se você bobear a dança. Então, cara, olha, o perfil dessa banca está muito claro aqui. Para nós fecharmos a nossa linda aula sobre a banca EDCAP, vamos lá. O uso da regência verbal encontra-se correta em todos os períodos. Bom, vamos lá. O verbo assistir está no sentido de dar assistência, de ajudar. Nesse caso, existe uma corrente que diz que só pode ser transitivo direto, existe uma outra que admitiria como transitivo direto ou indireto com preposição a. Aqui, olha lá, se está sem crase, é porque ele está usando tão somente o artigo. Então ele está usando como objeto direto, o verbo assistir como transitivo direto. Como transitivo direto, ele é indiscutível. Indiscutível. Existe uma corrente que só admite como transitivo direto. E existe uma outra que admite como transitivo direto ou transitivo indireto com preposição a. Então as duas correntes concordam que transitivo direto ele é. Exatamente como foi usado. Só que agora eu tenho o verbo assistir no sentido de ver, de presenciar. E aí todos os gramáticos do cosmos dizem que só pode ser transitivo indireto regendo a preposição a. Então tinha que ser ao filme. O erro está aqui. Beleza? Letra C. Pedir a sobremesa de que gosto. Quem gosta, gosta de alguma coisa. De que gosto. Por isso o emprego da preposição de. É um verbo transitivo indireto pedindo a preposição de. Aquele homem de cujo filho lhe falei. Eu lhe falei do filho. Do filho é um adjunto adverbial de assunto, mas que é introduzido pela preposição de. Por isso que o emprego da preposição de. Tá? Então o emprego do cujo está perfeito, porque é o filho desse homem, estabelece a ideia de posse, e esta preposição de, ela é decorrente do falar de algum assunto. Falar de. Então, a preposição de está perfeita. Por fim, informei a nossa mãe. Quem informa alguma coisa a alguém, ou quem informa alguém de alguma coisa. Está até incompleta, a frase está incompleta, mas errada não está. E o curioso aqui é que esse a nossa mãe pode ser tanto objeto direto como objeto indireto. Mas, Rosenthal, se não está com crase, pode ser objeto indireto? Pode. Por quê? Porque como o nosso é pronome possessivo, o artigo é opcional antes do pronome possessivo. Então eu poderia estar usando tão somente a preposição. Então a frase está incompleta, mas errada ela não está. Legal? Então confirmamos a resposta letra B de bola. Enfim, galera, eu acho que com isso o perfil da banca EDCAP ficou muito caracterizado. É uma banca que privilegia muito a identificação de classes gramaticais, funções sintáticas e muito a parte teórica
da gramática da língua portuguesa. Muito a parte teórica. Você tem que raciocinar muito antes de responder cada questão. Certo? E é uma, sei lá, eu acho que esse trabalho aqui que a gente fez é interessante para todo mundo. Mesmo para aqueles que não vão fazer a banca de CAP. Por quê? Porque ela toca em alguns elementos que normalmente passam despercebidos por todo mundo. Né? Sobretudo nessa parte teórica. A gente trabalha mais com a parte de aplicação da teoria. Né? Aplicação, então com a parte prática. E eles vão futucar aquela parte mais teórica. Tá legal, galera? Maravilha. Foi um prazer retomar aí nosso trabalhinho do Rumo à Posse. Maravilha. Tá? Quinta-feira nós temos a nossa tradicionalíssima live. E terça-feira que vem estaremos juntos novamente com mais um Rumo à Posse. Maravilha. E não se esqueçam que também lá no Instagram nós temos todos os dias, e a questão do dia não é interrompida quando nós temos o lançamento do curso. Todos os dias, a questão do dia. Tá? Basta me seguir lá no Instagram, @professor _Rosenthal. Valeu, galera. Um grande abraço para todos. Até a próxima.